Uma pessoa perguntou pela internet sobre o que acontece depois da morte, como é que ficaria as personalidades dissociadas, nós vamos ter várias personalidades soltas por aí. E eu coloquei aquela resposta do Ernesto Bozano, do Crise da Morte, né? Que no momento da morte há uma coesão, uma aglutinação das personalidades, ficam algumas. Só que o Júnior, que está dando curso de apometria, levantou uma outra questão. Trouxe, eu acho que um texto do Rick Medeiros, falando sobre também uma explicação de uma pessoa se tratando no astral para unificar as personalidades diferentes, para trabalhar a individuação, porque nós realmente precisamos aprender como lidar com isto, porque não há mais como se livrar disto, nós temos que aprender a lidar. Essa é a nossa nova realidade. Eu não entendi. Quando a pessoa, no momento da morte, é como se as... Há uma coesão das personalidades, elas tendem a se reunir. Porque a vibração do espírito é muito mais alta do que a vibração da pessoa encarnada. Mas então isso justificaria essa lucidez que às vezes algumas pessoas têm nesse momento da passagem? De ter um arrependimento, de ter... Será que... É porque aí ele começa a ter uma percepção mais clara do que ele fez da vida. Primeiro é um momento que não dá para fazer mais nada, porque já perdeu a oportunidade, já se foi. Então quase sempre vem o arrependimento daquilo que não fez, ou do que fez. Né? E começa então a dilatação da consciência, porque há uma unificação maior disto. Godinho, isso tem a ver, então, por exemplo, algumas pessoas que quando entram em coma e são tidas como mortas de volta. Lúcidas, mais lúcidas. Minha mãe teve uma parada cardíaca em horas, depois ela tinha perdido aparentemente tudo. Morte cerebral, não sei o que, daqui um pouco voltou e não teve sequela nenhuma e viveu 2 anos como outra pessoa, totalmente diferente. Nós tivemos um caso em Lages de um menino que sofreu um acidente e na volta voltou outra pessoa completamente diferente e acho que está internado num sanatório. Voltou um louco completamente diferente, ele não era daquele jeito. Tem pessoas que mudam positivamente e outros mudam negativamente. Eu estou percebendo que à medida que a gente vai conhecendo, se aprofundando mais no conhecimento sobre o espectro, a gente consegue ter um certo domínio, ter uma certa visão, um domínio das personalidades que estão interferindo na vida da gente. Sim. É possível se controlar isso? Isso, com humildade até, se for preciso, se pede ajuda. Mas uma pessoa pode controlar essas personalidades e nivelar esses... Pode. Você tem que ir trabalhando, eu acho que aí nós temos que voltar aos ensinamentos orientais, né? Porque o que eles sempre recomendaram? Conhece a ti mesmo, meditação, reflexão. Então, a partir dessas disciplinas fazem com que você perceba esses aspectos exacerbados e que você possa trabalhar. E como eu trabalho isto? Não é eliminando, não há como eliminar. Tem um estudo que diz que isso é como uma orquestra. Eu tenho que afinar os instrumentos, ajustar as vozes da orquestra. Eu não posso eliminar o músico. Então eu preciso fazer com que todos toquem em harmonia. Então eu não posso excluir uma personalidade e não posso condenar e nem alimentar o aspecto negativo da personalidade. Eu preciso aceitá-la com o amor compaixão. Como é que é o amor compaixão? Dos vários tipos de amor existentes. O amor compaixão é um amor que corrige energicamente, mas não agressivamente. Ele não condena e não compactua com o erro. É aquilo que Jesus ensinou. Então, se nós tivermos esse amor compaixão, nós vamos ter condições de fazer esse alinhamento, essa correção. Mas eu preciso entender como é que eu funciono. Agora, esses outros aspectos mais sutis, que não são considerados obsessão, que são encarados como uma maneira de ser, ou problemas rotineiros, que podem ser padronizados ou não, precisam ser cuidadosamente estudados e trabalhados. E isso é um trabalho demorado, não se resolve de um momento para outro, e não é com atendimento apométrico. Então, no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, Kardec afirma que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem
e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Tem um mundo de informações nessa pequena frase. Então nós temos que estudar isso para entender do que estamos falando, com o que estamos trabalhando, como fazer isso de uma forma mais proveitosa, poder explicar às pessoas o que é isso e uma explicação que as pessoas possam entender. Agora, se nós rechearmos de misticismo, como é que as pessoas vão entender? Fica muito complicado. E eu acho extremamente simples. Então, qualquer curso de apometria devia se preocupar, em primeiro lugar, com aprender a lidar com a mediunidade, com a incorporação, com a captação psíquica, né? Que é diferente um pouco de mediunidade. A mediunidade permite intercambiar com espíritos, a captação psíquica não. Senão o captador nem sempre é médium, não vê espíritos, não percebe espíritos, mas capta o psiquismo da outra pessoa, ou a personalidade múltipla da outra pessoa. É um sensitivo, né? Todo médium será obrigatoriamente sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium, né? Nós temos que saber, na realidade, se eu estou usando a palavra médium ou canalizador para definir um sensitivo ou aquele que tem a capacidade de intercambiar com espíritos. Porque, na realidade, tudo está muito superficial ainda, né? Esse estudo ainda é muito superficial. Isso é a mesma coisa. É a questão do átomo. O átomo era o indivisível, né? É a menor partícula indivisível. E depois foi se descobrir que o átomo era altamente divisível, era muito mais rico do que se podia imaginar, como uma célula. Uma célula é uma coisa minúscula. E aí você olha dentro daquilo, tem um universo inteiro dentro daquilo. Então as coisas são mais complexas, né? Agora imagine você começar a analisar esses fenômenos aí. O que nós vamos descobrir? Estudar, 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 observar, 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 experimentar, experimentar, experimentar. Porque não adianta também encher a cabeça de teoria. Eu vi o Dr. Ricardo de Bernardi, que também tem um trânsito bom no meio espírita, falando que o duplo etérico não tem órgãos. É como se fosse uma massa leitosa compacta, né? Então deve ser um fantasma horroroso. É só energia, não tem... Então se não tem órgão, não tem olhos, não tem boca, não tem nariz, não tem nada. E ele tem que ter a forma humana, ele tem que ter tudo o que o ser humano tem. Tanto que são tidos como fantasmas. Então, claro que tem. É ele quem sustenta cada parte do corpo, vitaliza, como é que não tem? Tanto que é duplo. Se é um duplo de alguma coisa, ele tem que ser igual àquela outra coisa, só que numa outra energia. É um duplo, porque são 3 categorias de centro de força, partindo do animal. O animal, ele vive na horizontal, né? Então, o conjunto de chakras da sensação, o da emoção e o da razão estão no mesmo nível. No homem, à medida que o homem vai verticalizando, o conjunto da razão começa a se sobrepor ao da emoção, que se sobrepõe ao da sensação. Evidentemente, se o corpo astral é mais o decodificador das emoções, mais os cardíacos, vai estar com as sensações também. O mental superior, por exemplo, e o mental inferior estão afetos ao chakra frontal, ao coronário e ao laríngeo, que estão ligados à expressão da razão, a manifestação do pensamento e a manifestação do pensamento, seja através da palavra ou de qualquer coisa, do comportamento. Dentro dessa perspectiva, Kardec teria fundado a ciência espírita, tendo como objeto o espírito e toda a ordem de fenômenos a ele inerentes. O espírito e toda a ordem de fenômenos a ele inerentes. E nos fenômenos inclui todos os comportamentos. Na Revista Espírita, que publicou até sua morte, analisa vários relatos de fenômenos oriundos de diversas partes do mundo. Ele procurava distinguir entre os relatos que lhe chegavam os acontecimentos prováveis ou pelo menos verossímeis, daqueles oriundos do charlatanismo ou da simples imaginação superexcitada.
Espíritas e apômetras devem seguir o exemplo de Kardec com relação à apometria, procurar distinguir entre os relatos que lhes chegam, os acontecimentos prováveis, ou pelo menos verossímeis, daqueles oriundos do entusiasmo ou da simples imaginação superexcitada. Como é que é o nome do menino lá que é que o médico tire o chip dele? Na novela? Tá, então, será que implantar um chip é obsessão? Ele ouve vozes. Pode ser de espírito ou pode ser de uma personalidade. Tanto um quanto a outra provoca ouvir vozes. Quem já leu aí As Três Faces de Eva, o livro? Não o filme, o livro. O livro vocês encontram em sebo, se rastrear encontra, vale a pena. As Três Faces de Eva, que é a dissociação, as três personalidades, e ela passou a ouvir vozes, e era a voz da própria personalidade explicando que ela falava e gritava para poder ser ouvida. Acho importante. Nós temos que estudar o livro Multiplicidade, Nova Ciência da Personalidade, que mostra as dissociações, os grupos de elementos dissociados, os grupos, as personalidades dominantes, as personalidades mais vigorosas, as dominadas, né, as neutras. É muito importante esse estudo, não ensina como tratar, mas mostra, faz um estudo detalhado das personalidades, dos comportamentos. Tá? Então, Multiplicidade, a Nova Ciência da Personalidade, é da editora Rocco. O apômetra ou quem estuda psiquismo, o terapeuta, deve ter uma noção disso aí para saber o que trabalhar, para evitar as fantasias, né? Esses chips aí tem muita invenção aí no meio da história. Então, tem estudos sérios e não sérios. A mesma forma da apometria. Então, tem muita coisa dita sobre a apometria aí, o que eles chamam de vertentes da apometria. A apometria não tem nenhuma, só tem uma vertente. Quem criou? Dr. Lacerda. O resto é imitação. Não são vertentes, são imitações. A apometria pode ser aplicada no centro espírita, no centro umbanda, onde for, mas não são vertentes. A vertente é uma só. O resto são cópias, né? Então ele procurava distinguir entre os relatos que chegavam, os acontecimentos prováveis ou pelo menos verossímeis. Então quando nós fizermos nossos cursos, tem que ir por aquilo que é lógico, sensato. Porque se alguém chegar e relatar, olha, eu estou vendo na minha regressão que eu saí voando da janela do 9º andar e fui aterrissar lá no Parque Ibirapuera. Só pode ser viagem mesmo. Então nós temos que ver aquilo que é lógico, sensato, né? Então vamos seguir os acontecimentos, vamos tentar separar os acontecimentos prováveis ou pelo menos verossímeis daqueles oriundos do entusiasmo ou da simples imaginação superexcitada ou o que é pior, dos da ignorância, né? Que nós temos que aprender a fazer essa distinção, porque senão você olha, a apometria é isso. Faz um julgamento e bate o martelo, isso não presta, isso é uma coisa perigosa, isso é uma coisa, né, uma ignorância. As palavras que eu vou utilizar aqui são do Dr. Bezerra de Menezes, dessa mensagem que eu colhi algumas coisas lá para colocar aí. Tá? Que são reflexões importantes para os grupos de apometria, para os apômetras. Então, qual é o poder de transformação que estamos viabilizando às pessoas comuns para que encontrem esperanças e alento nas suas dificuldades? O que nós estamos fazendo nas nossas casas espíritas quando recebemos as pessoas? Nós estamos trabalhando as pessoas para elas continuarem dependentes do atendimento apométrico, do passe, ou estamos tentando ensiná-las a caminhar com as próprias pernas? É um problema sério, grave, né? A nossa casa aqui tem uns 3.000, 10.000 frequentadores. E daí? O que você está fazendo por eles? Papo a passe, né? Deixando mais dependentes ainda. Nós vamos ser apômetras milagreiros, magos, ou vamos viabilizar para as pessoas o recurso para que elas possam resolver os seus problemas? Vamos ser a solução dos problemas das pessoas ou vamos fazer com que as pessoas se transformem em soluções dos seus problemas? Né? Tem muito apômetra aí, é poderoso, e não é verdade, não é assim.
Estamos transformando nossos grupos em celeiros de paz e cultivando o espírito da simplicidade e da fraternidade? Diante da diversidade, realidade irremovível da seara, ciente de que seria utopia e inexperiência tratá-la como joio, estamos promovendo, disseminando e praticando o ecumenismo afetivo, a cultura da alteridade e o respeito incondicional entre os ceareiros de todos os segmentos? São perguntas do Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos aproveitar tudo que tem de bom, todas as experiências boas, mas deixando de lado as mistificações, os misticismos, as viagens, os entusiasmos, né? Para fazer uma ciência apométrica, uma ciência espírita, né? Então, se nós olharmos no site lá, nós vemos que existe, por parte dos espíritas, uma forte condenação. Aí, mas as igrejas evangélicas estão condenando, expulsando demônios, mas os espíritos também estão expulsando demônios. Foi isso que o Kardec ensinou, que Jesus ensinou? Com certeza não, né? Nós temos que lidar com as diferenças. Eu não sou obrigado a assumir a postura diferente do outro, mas eu não preciso condenar. Eu não posso partir do pressuposto que o outro é mal intencionado. Então o Dr. Bezerra de Menezes orienta que a jornada é árdua e o calvário é doloroso, por isso muitos preferem as poltronas macias de valores temporais nos regimes institucionais. Não é muito mais cômodo ficar dentro das regras do Centro Espírita da Federação, sem falar uma vírgula a mais, para não levar pedrada? Muito mais cômodo. Muito mais cômodo. Já faço a minha parte, né? Já faço a minha parte. Cumprir obrigações e fazer a parte é extremamente fácil. Ir além é que é o negócio, né? Ficar dentro de um centro espírita falando e escrevendo é a melhor coisa do mundo. Ir para um centro apométrico enfrentar encrenca de espírito e de gente é muito mais complicado. Você vai no centro espírita, você fica lá 1 hora, pronto, já cumpriu a obrigação, né? Me lembro da missa das 9, 15 minutos, meia hora a missa. Pronto, já fui cumprir a obrigação do domingo, né? É muito semelhante. Vai lá para o centro, fica meia hora, 1 hora, pronto. Já ouvi a palavra do mentor, já ouvi o evangelho, já ouvi a doutrina, agora está com a alma lavada, enxaguada e anilada, né? Só falta passar. Então, nós temos que fazer, mudar isto, gente. No centro de apometria você vai ficar 3 horas, 4 horas trabalhando, ouvindo reclamação, gente doente, né? E espírito que te ameaça, né? É isso que você vai ouvir. Vai lidar com encrencas. E nós temos que aprender a lidar com encrencas. Nós não queremos sair das nossas? Vamos ajudar os outros a saírem das deles. Vamos formar um grupo de apoio mútuo. A renovação de atitudes na edificação de uma nova mentalidade solicita uma inevitável mudança cultural em nossos ambientes doutrinários. São palavras do Dr. Bezerra. O repúdio ao debate e a aversão ao confronto de opiniões são expressões do institucionalismo que ainda estão presentes no psiquismo humano, muitas vezes realimentados por organismos e oradores respeitáveis. Esse é que é o pior. Esses oradores respeitáveis, o que eles disseram é lei. Eles colocam lá nos seus sites as verdades deles. Precisaremos todos de muita humildade para construir um terreno neutro, como frisou Kardec, e de muito amor para garantir perpetuidade às novas relações de pluralismo e convivência com as diferenças. Então não nos cabe, não nos compete ficar combatendo o trabalho dos outros. Se o outro tem alguma coisa de boa que nos interessa, não tem por que não incorporar. Se não interessa, não interessa. O que não presta morre por si mesmo. Por que razão nós vamos ficar preocupados com isso? Então não precisa ficarem brigando por causa disso. E nem eu aqui também ficar brigando por causa disso, né? Nós estamos fazendo uma análise sobre o que dizem por aí. Jesus definiu seus discípulos por muito se amarem. O Espírito da Verdade assinalou: amai-vos e instruí-vos. Como plataforma do verdadeiro espírita, e esses ensinamentos deverão constituir a base do programa transformador para nossas metas ante a nova era.
Devemos ter o cuidado para não localizarmos o joio onde está o trigo e definirmos melhores estratégias de ação. Se nós estamos com a proposta apométrica tentando auxiliar as pessoas, tentando entender, tentando induzir para estudar a doutrina espírita, por que eles acham que o nosso trabalho é coisa das trevas? Não estão fazendo exatamente isso aqui? Localizando o joio onde está o trigo? O espírita é o estudioso da espiritualidade, é aquele que procura aplicar os ensinamentos que vêm do mundo maior. E entendeu como funciona. Não é o que frequenta o centro espírita, não é o que estuda o kardecismo. Sem dúvida nenhuma, a doutrina espírita, dentre o espiritualismo, talvez seja uma das que mais tem informações, que mais alinhou informações sobre a realidade espiritual. Mas se for imposta como uma religião que você aceita sem discutir, sem raciocinar, sem pensar, muitos trabalhadores sinceros e leais, sem larga vivência espiritual, elegeram a lentidão em nome da prudência. Não, ainda não é hora. Então a lentidão em nome da prudência. E a acomodação passou a chamar-se zelo. Cadenciando o ritmo das realizações necessárias ao talante de propósitos personalistas na esfera das responsabilidades comunitárias. Eu acho que nós que trazemos algum conhecimento, temos uma enorme responsabilidade comunitária. Temos o dever de esclarecer, de repassar. O receio da delegação, a pretexto de ordem e vigilância, escondeu propósitos hegemônicos em corações desavisados, conquanto amantes do espiritismo, ou amantes da verdade. Uma pessoa por receio, por medo, né? Então, para nós ficarmos, será que eu posso atender? Será que eu posso abrir a frequência de uma criança? Será que eu posso botar a gestante para trabalhar? Será que eu posso isso? São medos infundados. Lógico que se pode. Criança é espírito? Gestação não é doença? Não é? Por que não pode? Nosso maior inimigo, de fato, é o orgulho em suas expressões inferiores, de arrogância, inflexibilidade, perfeccionismo, autoritarismo, intolerância, preconceito e vaidade. Seus frutos infelizes que, sem dúvida, insuflam a institucionalização perniciosa e incentivam o dogmatismo e a fé cega, adubando a hierarquização e o sectarismo. Seus frutos geram sementes e precisamos interromper essa semeadura do joio que sustenta a ilusão de trabalhadores desprevenidos e invigilantes. Excesso de regras prejudicam, de zelo prejudica. Nossa luta deve ser íntima e não exterior. Não contra organizações, mas contra nós mesmos, quando, em atitudes praticadas sob o manto da mentira que acostumamos a venerar em favor de vantagens pessoais. Conclamamos novos apóstolos para a gentilidade, nesse momento delicado da nossa seara, porque o orgulho humano reeditou em larga amplitude os ambientes estéreis à propagação dos ensinos do Senhor. Digamos que está cheio de templos e igrejas que não servem para nada, né? Na história da humanidade nunca se enfatizou tanto a importância do trabalho em equipe como nos dias atuais. A prática tem comprovado que o trabalho em equipe funciona. Não é outra razão que leva um empresário a investir em cursos de burilamento para consolidar equipes eficientes e bem preparadas. Todavia, para que haja um bom resultado no trabalho de equipe, é preciso mudança na intimidade do indivíduo que a compõe, de modo a melhorar sua atuação, já que a equipe é o resultado da soma das características de cada um de seus membros. Então imagine a nossa equipe psíquica. Precisamos investir na harmonização da nossa equipe psíquica para conseguir os resultados que nós queremos. Há algum tempo valorizava-se muito a competência específica de cada um em particular, sem atentar para a sua atuação dentro da equipe. Hoje em dia, entretanto, não basta ser um membro eficaz, é preciso ser um membro eficaz dentro da equipe.
Em outras palavras, é preciso que se leve em conta os objetivos comuns do conjunto. Eu estou falando do psiquismo. Claro que isso se estende ao grupo de trabalho. Um jogador de basquete, por exemplo, pode ser muito bom nas jogadas individuais, mas se não joga bem com o time, certamente o técnico escolherá outro menos eficiente e que saiba dividir o jogo com o resto da equipe. Assim, cada indivíduo é uma engrenagem inteligente dentro do conjunto de realizações, cada qual é peça importante para que se atinjam os objetivos estabelecidos pela equipe. Então é importante que nós, que estamos trabalhando, que estamos divulgando, tenhamos isso em mente, né? Temos que saber das críticas existentes, da forma que o pessoal se expressa, quais são as suas acusações, para que nós possamos... Eu acho que a apometria precisa de defensores, mas pelo menos para nós podermos nos posicionar quando formos questionados. Isso é a mesma coisa, vai defender a doutrina espírita para que ela se impõe por si mesma. O que é bom não precisa de defensores, e o que é ruim, mais cedo ou mais tarde vai cair, né? Então, nós conhecemos técnicas, estamos aprendendo uma série de recursos. Agora, temos que ter consciência do que estamos fazendo para fazer bem.